Olá a todos e todas. Nesse vídeo nós vamos dar continuidade ao trabalho com funções exponenciais logarítmicas. Especificamente nós vamos discutir aqui alguns conceitos-chave para o entendimento sobre funções logarítmicas. Tá? A maneira mais fácil de entender a ideia de funções logarítmicas é a compreensão de que ela nada mais é do que uma função inversa da função exponencial. Tá? Basicamente, as funções logarítmicas nada mais são do que funções inversas da função exponencial. Então, em outras palavras, né, se f de x é igual a b de x, com b maior que 0 e b diferente de 1, nós vamos dizer, então, que a f menos 1 de x nada mais é do que log na base b de x. Então, vejam aqui, no caso, né, que se a minha f de x... ela é uma b de x, né? Então, você considera b maior que 0 e b diferente de 1, a sua inversa vai ser uma função, né, logarítmica, no caso, é um log na base b de x. Então, veja, o que é base aqui na função exponencial vai se tornar a base desse logaritmo. Tá? Se a gente for olhar questão de gráfico, ó, postar aqui, por exemplo, a função f de x igual a 2x. A gente já viu como fazer essa construção. A função log na base 2 de x nada mais é do que esse gráfico aqui, ó, em azul. Percebam que ele é espelhado aqui na função y igual a x, que eu coloquei aqui em tracejado. Então, a função log na base 2 de x nada mais é do que a função inversa de f de x igual a 2 elevado a x. Então, com esse entendimento, fica mais fácil, né, o trabalho com as funções logarítmicas, inclusive até para fazer a construção manual do gráfico, né? Embora a gente possa usar recursos aí como o GeoGebra para fazer essa construção. Tá? Para vocês, né, pensando aí no cálculo diferencial integral, é importante vocês saberem dessa questão, porque tudo que a gente consegue fazer na função exponencial, a gente também consegue fazer na logarítmica. Ok? Uma coisa que os alunos costumam ter muita dificuldade é para fazer o cálculo de logaritmos. Tá? Os logaritmos, pessoal, eles foram criados, foram desenvolvidos, né, como digamos, como um método de acelerar os cálculos. Porque, claro, hoje nós temos as calculadoras científicas, né, e eu vou mostrar aqui depois como fazer o cálculo com elas. Mas imagina aí, ó, há 2, 3 séculos atrás, né, isso não existia. Então, os logaritmos eles surgiram em formato de tabela, como se fossem calculadoras mesmo, né, para facilitar os cálculos. Principalmente quando nós tínhamos lá equações que envolviam a incógnita, né, no expoente. Tá? Então, hoje, com a calculadora, as tábuas de logaritmos, né, que usavam até então, caíram em desuso, mas a noção de logaritmo é muito importante ainda quando nós estamos trabalhando com funções, é claro, né, que é o tópico dessa aula, mas também quando nós estamos mexendo com equações exponenciais, principalmente. Eu vou mostrar aqui para vocês. O cálculo de logaritmos é bem tranquilo, gente. Basta a gente fazer aqui, ó, por exemplo, se eu quero saber quem é o log de 2 na base 8, né? Ou melhor, eu sei que log de 2 na base 8 é 3. Mas por quê? Ó, se eu fizer 2 elevado a 3, isso dá 8. Então, é aquela questão do logaritmo ser o inverso da potência, né? Do expoente. Veja aqui, por exemplo, ó, aqui nesse quadro, ó, o cálculo é bem tranquilo. Ó. Log na base b de a igual a x, se e somente se, ó, b elevado a x, tá vendo que eu fiz a flechinha aqui, ó, b elevado a x for igual a a. Então, essa aqui é a condição para que o logaritmo possa existir. Então, dessa maneira, eu sei que log na base 3 de raiz de 3, ele é meio. Por quê? Porque se eu fizer 3 elevado a meio, isso me resulta em raiz de 3. Ó. Se eu fizer 3 elevado a meio, isso vai me resultar em raiz de 3. Mesma coisa aqui, ó. Eu sei que log na base 5 de 1 sobre 25 é menos 2. Por quê? Porque se eu fizer menos 2 elevado... se eu fizer 5 elevado a menos 2, ó, a base elevado aqui é o resultado, ó, 5 elevado a menos 2, isso vai me dar em 1 sobre 5 ao quadrado, que é igual a 1 sobre 25. Tá? Mesma coisa aqui, ó. Por que eu sei que log na base 4 de 1 é 0? Porque se eu fizer aqui, ó, 4 elevado a 0, o resultado dá 1. Né? Na verdade,
log aqui em qualquer base de 1 vai ser sempre 0, né? Porque qualquer coisa elevada a 0 dá 1. Então, o cálculo de logaritmos é bem simples e acontece que as pessoas costumam ter muita dificuldade com isso, né? Nós vamos fazer alguns exercícios, né? Vou passar alguns exercícios para vocês fazer para praticar essa questão, mas é bem tranquilo. Sempre lembra disso aqui, ó. O logaritmo na base b de a vai ser x, se e somente se, ó, b elevado a x for igual a a. Ou seja, ó, você pega a base, eleva aqui ao resultado, e o resultado tem que dar o a, tá? Então, ó lá, b elevado a x tem que ser igual a, ok? Sabendo dessa maneira de fazer os cálculos do logaritmo, a gente já consegue ver aqui algumas propriedades que vão funcionar para todos os logaritmos, tá? A primeira delas, ó, é que, como eu comentei, né, anteriormente, ó, o logaritmo em qualquer base de 1 vai ser sempre 0. Por quê? Ó, faz aqui o teste para você ver, ó. Pega o b e eleva a 0. Ó. B elevado a 0. O resultado é sempre 1. Porque qualquer número elevado a 0 é sempre 1. Então, por exemplo, logaritmo na base 3 de 1. Quanto que é? 0. Logaritmo na base, sei lá, raiz de 2 de 1. É 0. Tá? Não importa a base, log de 1 sempre vai ser 0. Outra coisa importante é que o logaritmo de b na base b é sempre 1. Por quê? Porque b elevado a 1 é sempre b. Faz o teste. Ó. B elevado a 1 vai dar sempre b. Então, por exemplo, log de 2 na base 2 é 1. Log de 5 na base 5 é 1. Log de 10 na base 10 é sempre 1. Tá bom? Essa é outra propriedade bastante útil na hora de fazer os cálculos. E uma terceira vai dizer o seguinte, ó. Log de b na base b elevado a y é sempre y. Por quê? Ó? A gente já não viu ali na anterior, ó, que log de b na base b é sempre 1? Então, se a gente fizer aqui, ó, b elevado a y é igual a b elevado a y. Tá? Não importa quem é o b. Então, essa propriedade é bem útil em alguns casos, que a gente vai ver posteriormente. Bom, com essas propriedades iniciais, a gente já consegue agora fazer a construção de um gráfico, né, envolvendo aí o logaritmo. Vocês vão ver que o processo de construção é bem tranquilo. Eu vou fazer aqui, é claro, né, no GeoGebra, mas ele pode ser feito manual. O segredo é a gente entender que o gráfico da função logaritmo nada mais é do que a função inversa da função exponencial, tá? Então, para construir, por exemplo, aqui, ó, o gráfico de log na base 2 de x, que eu estou chamando aqui de g de x, ó, primeiro a gente vai construir o gráfico da função f de x igual 2 elevado a x, que a log na base 2 de x é a inversa de 2 elevado a x. Então, primeiro a gente vai construir o gráfico de 2 elevado a x, que é mais fácil, né? E depois a gente constrói o gráfico de log na base 2 de x. Veja, a gente não precisa nada de calculadora, nem nada aqui no momento, tá? Então, vamos fazer primeiro aqui a tabelinha para preencher alguns valores para a função f de x igual 2 elevado a x. Então, primeiro eu vou fazer a tabela da 2 elevado a x e depois a gente faz a tabela da g de x, que é a log na base 2 de x, tá? Então, fazendo as continhas aqui, ó, eu peguei aqui os valores menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3 para fazer essa construção. Vou sair aqui do modo desenho. Fazendo os cálculos, ó, perceba, ó, por exemplo, vou trocar aqui primeiro por menos 3. Quando x for menos 3, y vai ser 2 elevado a menos 3. Fazendo a continha, isso dá 1/8. Então, estou fazendo primeiro da função f de x aqui, tá? Para depois fazer a da logarítmica. Então, quando x é menos 3, f de x é 1/8, fazendo as continhas. Quando x é menos 2, eu vou trocar aqui o x por menos 2, vai ficar 2 elevado a menos 2, que é 1 sobre 2 ao quadrado, que é igual a 1/4. Lembra, ó, potência básica isso aqui, hein? Vou trocar aqui agora o x por menos 1. Quando x for menos 1, vai ficar 2 elevado a menos 1, 2 elevado a menos 1, que nada mais é do que 1 sobre 2 elevado a 1, que é meio. Então, ó, quando x for menos 1, y é meio. Quando x for 0, ó, trocar o x aqui por 0. 2 elevado a 0 é sempre 1. Quando x for 1, ó, trocar o x por 1, vai dar 2 elevado a 1, que é 2. Quando x for 2, 2 elevado a 2 é 4. E quando x for 3, 2 elevado a 3 é 8. Então, olha, eu preenchi aqui a tabelinha
da função f de x igual a 2x. A gente não viu que a função logarítmica nada mais é do que o inverso, a função inversa da função exponencial? O que a gente faz, então? Para calcular a inversa, basta agora eu trocar aqui, ó, quem é a inversa de 2 elevado a x? Ó? Eu vou trocar o que é imagem passa a ser domínio e o que é domínio passa a ser imagem. Simples desse jeito. Então, os valores que eu vou usar para construir o gráfico da função g de x igual a log na base 2 de x serão, para x, 1/8, que era a imagem aqui, passa a ser domínio aqui, 1/8. Eu vou usar x igual a 1/4, porque o que era a imagem aqui na função exponencial vai ser domínio aqui para mim. Ó. Eu uso meio, vou usar meio aqui, porque o que era imagem passa a ser domínio. Vou usar o 1 como domínio, o 2, o 4 e o 8. Então, eu tenho aqui o domínio da minha função. Quem vai ser a imagem? A imagem aqui da g de x vai ser quem era o domínio aqui na f de x. Ó. Então, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Então, eu já tenho alguns valores que eu consigo fazer o gráfico agora da g de x. Percebam que eu não tenho aqui nenhum x negativo e nenhum x zero. Por que isso? A gente vai ver que o domínio das funções logarítmicas é todo x maior do que zero. Tá? A gente não tem, a função logarítmica ela não assume valores, essa no caso, né? Ela não assume valores negativos. Vocês vão ver depois o porquê, que a gente for explorar mais o gráfico. Então, olha só o que eu tenho. Eu já tenho aqui, a partir da construção da tabela, né, de 2 elevado a x, eu tenho a tabela para log na base 2 de x. Então, esse é o segredo para fazer manualmente. Você faz primeiro da f de x, da inversa, por exemplo, eu quero dar log na base 2 de x. Então, eu construo a primeira tabela de f de x igual a 2 elevado a x. Tá? Se eu quisesse, por exemplo, dar de log na base 3 de x, eu faria a tabela de 3 elevado a x, e aí a gente construiria dessa maneira a de log na base 2 de x. O que era imagem aqui, o que era imagem passa a ser domínio na logarítmica, e o que era domínio aqui na exponencial passa a ser imagem aqui na exponencial. Vamos ver lá no GeoGebra como que isso ficou. Então, veja, está aqui o GeoGebra. Primeiro eu vou marcar os pontinhos aqui da f de x igual a 2 elevado a x. Tá? Então, x menos 3y é 1/8. Então, tá aqui, x menos 3y é 1/8. O GeoGebra aproximou aqui para 0,13. Agora, eu vou marcar o segundo pontinho, que era menos 2 e 1/4, não é? Olha lá, menos 2 e 1/4. Marquei aqui, menos 2 e 1/4. Vou marcar o próximo pontinho, que era quando x é menos 1, y é meio, não é? Quando x é menos 1, y é meio. Então, veja, eu estou fazendo no GeoGebra, mas isso poderia ser feito na mão, tá? Olha lá. Quando x for 0, y é 1. Tá vendo? Estou marcando os pontinhos aqui no plano cartesiano. Olha lá. Quando x foi 0, y é 1. Quando x for 1, y foi 2. Então, tá aqui, quando x foi 1, y é 2. E o último pontinho, o penúltimo, né? Quando x foi 2, y deu 4. E o próximo, quando x foi 3, y deu 8. O que eu fiz aqui foi marcar os pontinhos que a gente construiu na tabela da função f de x, tá? Aqui no caso. Então, fazendo os pontinhos, agora a gente consegue ligar a função. O que eu tenho aqui é a função 2 elevado a x, tá? Vejam, a gente não fez o gráfico ainda da logarítmica, mas a gente sabe que a logarítmica é o inverso da função exponencial. Então, o que eu vou fazer? Vou traçar aqui a retinha y igual a x, uma reta só para servir aí de apoio para a gente. E vou agora começar a marcar esses pontos aqui. Então, vou marcar primeiro, quando x é 1/8, y é menos 3. Então, vou marcar aqui, quando x é 1/8, y é menos 3. X 1/8, y é menos 3. Tá vendo? Tá vendo que é o inverso do ponto A? Tá? Vou marcar o outro pontinho. Quando x for 0,25, quando x for, que é 1/4, né? Y é menos 2. Tá aqui, 1/4 menos 2. Vou marcar o outro pontinho. Quando x é meio, y é menos 1. Então, x meio, y menos 1. Marquei o pontinho J aqui. Marcar outro pontinho. Quando x é 1, y é 0.
Olha lá, x é 1, y é 0. Opa, ele não marcou aqui. Vou marcar o próximo ponto. E assim por diante. Eu vou marcando os pontinhos aqui. Ó. Quando x for 2, y é 1. Quando x for 4, y é 2. Quando x for 8, y é 3. Marcados os pontinhos, agora eu ligo eles fazendo gráfico. Então, esse aqui é o gráfico da função log na base 2 de x. Ó. Percebam que ela é o inverso da função exponencial. A função inversa da função exponencial. Tá? Percebam que ela tende aqui ela é crescente aqui no caso, essa função logarítmica. Ela não assume valores negativos para x, porque ela não é definida quando x é negativo. Ok? Então, essa é uma forma então, de vocês construírem o gráfico da função logarítmica. Primeiro, você faz o da exponencial, é o que nós fizemos aqui. Ó. Você faz a da exponencial, que seria a sua inversa, e aí você constrói a tabela da logarítmica. É o jeito mais fácil que tem para estar fazendo, manualmente. Né? No GeoGebra é mais simples, você vai lá e constrói, né? Você digita lá digita a função que ele já constrói para você automaticamente. Mas às vezes a gente precisa fazer um esbocinho na mão, então é dessa maneira que a gente faz. Bom, pessoal, nós vamos ver agora duas bases de logaritmo, que é o que a gente mais vai usar no dia a dia por conta da calculadora. A primeira dela é o logaritmo de base 10, tá? A calculadora científica de vocês, o botãozinho log que vocês têm nela aí, ela funciona como logaritmo na base 10, tá? Então, a gente vai padronizar sempre dessa maneira, ó. Logaritmo na base 10 de A, a gente só vai escrever como log de A. Então, se eu escrever, né, se você vê escrito log de A, significa que essa é a base 10. Estamos na base 10. Então, logaritmo na base 10 de A, tá certo? Então, por exemplo, ó, log de 100. Quando eu falo isso, né, estou falando log de 100, eu quero, na verdade, o log na base 10 de 100. A gente sabe que é 2. Por quê? Porque se eu fizer ó, 10 ao quadrado, isso resulta em 100. Tá? Log de raiz quinta de 10. Eu sei que isso é log de 10 elevado a 1 sobre 5. Como a gente não indicou a base aqui, significa que isso é base 10. Então, isso aqui é log na base 10 de 10 elevado a 1 quinto. Né? É aquela propriedade que a gente viu anteriormente. Ó, a base é igual aqui ó, ao expoente, então isso é a mesma coisa que 1 quinto. Né? Porque ó, se eu fizer também 10 elevado a 1 quinto é igual a 10 elevado a 1 quinto. Tá? Log aqui de 1 sobre 1000, ó, isso aqui é a mesma coisa que eu escrever log na base 10 de 1 sobre 1000. Que é a mesma coisa que log na base 10 de 1 sobre 10 elevado a 3, que é igual a log na base de 10 de 10 elevado a 3, que é igual a menos 3. Okay? Na calculadora, se você for aí ó, e bater log é 1 sobre 1000. Ele já vai te dar o resultado como menos 3. Então, esse logaritmo que tem na sua calculadora, ele está na base 10. Tá bom? Bom, o que eu vou fazer? Vamos usar aí um exercício agora, né? Você pausa o vídeo e faz esse exercício, né? Descubra o valor de x em cada equação a seguir. Então, ele quer aqui, ó, quem é o log de x, que vale 3. Quem é o x, que o log na base 2 dele vale 5. E quem é o log na base 4 de 64, tá? Use o que a gente aprendeu até agora e descubra quem são esses valores. Pausem o vídeo aí e façam os cálculos. Bom, espero que vocês tenham conseguido fazer. No primeiro, ó, o que a gente tem aqui? Ó? Opa. Ó, a gente não quer log de x, quem é o x, né, que o seu log dá 3. Perceba que esse cara aqui está na base 10. Então, o que nós vamos fazer? Quem é 10 elevado a 3 que resulta em x? Ó, eleva e iguala. Ó. 10 elevado a 3 igual a x. Quem é, no caso, né, 10 elevado a 3? É 1000. Então, o x que a gente está procurando aqui é 1000. Seria o log de 1000, que vale 3. Aqui no segundo, ó, de novo, ó, vou elevar e igualar. Então, quem é o log na base 2 elevado a 5 que resulta em x? Ó. Quem é o 2 elevado a 5 que resulta em x? Quem que é? É 32, né? Então, o x que a gente está procurando aqui é 32, ó, porque log na base 2 de 32 vale 5, tá? E no último caso, ó, quem é, né, o x, né, que o log de 64 na base 4 resulta, tá? Por enquanto, você não consegue calcular isso na calculadora, mas eu vou ensinar como fazer, tá? Você vai fazer aqui, ó, 4 elevado a x, que é igual a 64. Ó. Então, ó,
4 elevado a x é igual a 64. Eu caí numa equaçãozinha aqui exponencial. Ó. Mais 4, a gente sabe ó, que é 2 ao quadrado. Então, vou transformar 4 em 2 ao quadrado. Então, ficou 2 ao quadrado elevado a x. 64, se a gente fatorar, a gente sabe que é 2 elevado a 6. Acho que eu fiz aqui no cantinho, olha lá. Fiz no cantinho, ó. 64, eu vou fatorar ele aqui, ó. 64 por 2, 32, por 2 é 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Então, isso, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 64 é 2 elevado a 6. Então, ó, eu igualei aqui as bases, ó. Transformei as bases iguais. Professor, quando não dá para igualar as bases? É outra questão, vou mostrar depois, tá? 2 ao quadrado elevado a x é uma propriedade das potências, a gente multiplica aqui, ó, o 2 por x. Então, 2 vezes x, 2x. Então, a gente tem ó, que 2 elevado a 2x é igual a 2 elevado a 6. Então, quer dizer o quê? Como eu igualei as bases, eu posso vir aqui e cancelar aqui no caso, ó, essa base e essa base. Então, a gente chega aqui 2x é igual a 6. Não, então, para isso aqui ser verdadeiro, como as bases são iguais, 2x tem que ser igual a 6. Então, quando 2x é igual a 6? Quando x é igual a 3. Então, aqui no caso, ó, o log na base 4 de 64 é igual a 3. Por quê? 4 elevado a 3 resulta em 64. Tudo bem? Espero que vocês tenham conseguido fazer esses exercícios. Bom, um outro tipo de logaritmo, né, que inclusive tem na sua calculadora, é o logaritmo natural. É o ln aí da sua calculadora. Ele é chamado de logaritmo natural. Quem é ele? Ele nada mais é do que o logaritmo de x na base e. O e é o número de Euler, que a gente já até estudou e aí em alguma das nossas aulas. Né? Ele é um número racional, aproximadamente 2,71, tá bom? Não confundam ln, que a gente chama de logaritmo natural, com logaritmo neperiano, tá? São coisas diferentes. Esse da calculadora se chama logaritmo natural, que é quando a base do log equivale a e, tá? A gente sempre vai representar o logaritmo natural pelo símbolo ln, tá? Então, ln de x, é o ln que tem na sua calculadora, nada mais é do que um log, que a base é o número e, é um número irracional, tá? A função ln de x, como é de se esperar, né? Ela vai ser a função inversa de e elevado a x. Então, construí o gráfico aqui para vocês verem. Ó. Essa função aqui é a e de x, que a gente já construiu, né, em alguma das nossas aulas. E aqui é a inversa dela, a função ln de x. Tudo bem? Então, log quando não tem a base é porque a base é 10, que é o que tem na calculadora de vocês, e ln, a base é o e. Nós só vamos usar essas bases no curso, tá? Em cálculo 1, 2, a gente sempre usa log e ln, mais o ln. O ln é o que a gente acaba mais usando. Ok, gente? Vamos ver agora a segunda parte das propriedades dos logaritmos. A gente viu algumas anteriormente, que são bastante úteis, e agora nós vamos ver essas 3 propriedades aqui que são fundamentais para se trabalhar com logaritmo. Tá? A primeira propriedade é a propriedade do produto. O que ela vai me dizer? Ela vai dizer o seguinte, olha, o logaritmo em qualquer base de r vezes s, nada mais é do que o logaritmo de r mais o logaritmo de s. Então, olha que interessante, né? O logaritmo transforma um produto em uma soma. Então, isso é uma sacada muito grande do uso de logaritmos. Tá? Da mesma forma, tem uma propriedade que diz o seguinte, ó, o logaritmo de uma divisão nada mais é que a subtração do numerador pelo denominador. Tá? Lógico, né? Aqui é s diferente de zero. Tá? Então, ó, logaritmo em qualquer base, né, de r sobre s, nada mais é do que o logaritmo nessa base de r menos o logaritmo nessa base de s. Tá? E aqui a terceira, que é a propriedade da potência, que é extremamente útil, ela vai dizer o seguinte, olha, o logaritmo de r elevado a c, né, elevado a um número qualquer, é a mesma coisa que esse c vezes o logaritmo de b na base r. Então, essa propriedade é espetacular, porque a gente já até usou ela lá para resolver alguns problemas no trabalho com funções exponenciais. O logaritmo ele derruba os expoentes. Olha que propriedade sacana, né? Essa propriedade que foi muito útil, inclusive, né, quando, há 2, 3 séculos atrás, quando principalmente nas grandes navegações, né, precisávamos fazer cálculos muito complexos.
E o logaritmo foi fantástico nesse ponto, porque ó, ele derruba o expoente. Então imagina que a variável que a gente está procurando é um expoente aqui de R. Ó. Quando eu aplico o logaritmo na equação, ele vai virar aqui ó, um produto. Então transforma potência em produto. Tá? Eu vou sugerir para vocês, eu não vou fazer isso, posso até gravar um outro vídeo demonstrando essas três propriedades, né? Senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas eu sugiro que vocês pesquisem sobre a demonstração dessas três propriedades, que é bem simples, é bem fácil de enxergar. Posso até dar como um exercício, que eu acho que vocês conseguem fazer, tá? Mas, via de regra, nós vamos precisar muito dessas propriedades, tá? Então, o logaritmo do produto é o logaritmo da soma, o logaritmo da divisão vai virar aqui, né, uma subtração de logaritmos, e o logaritmo de R elevado a alguma coisa é transformado nessa coisa vezes o logaritmo de R, tá bom? Essas propriedades são muito úteis, então é importante que você domine bem elas, certo? Vamos ver aqui alguns exemplos, ó. Pausa o vídeo e tenta fazer esses dois exemplos, ó. Considere x e y positivos, reescreva as expressões a seguir utilizando as propriedades dos logaritmos, tá? Pausa o vídeo aí e tenta fazer, tá bom? Espero que vocês tenham conseguido fazer. Vamos ver como que ficaria, ó. O que ele quer é que eu reescreva essas expressões usando as propriedades que a gente viu dos logaritmos, né? As propriedades que a gente viu aqui anteriormente, ó. Percebam que no primeiro caso nós temos aqui um produto de três fatores, ó. E olha, a gente viu aqui uma propriedade dos produtos, ó, que o log de um produto é o log do primeiro mais o log do segundo, tá? Então é isso que a gente vai fazer aqui. Então, se eu tenho 8 vezes x vezes y a quarta, né, o log desse produto, isso nada mais é. E veja que a base aqui é 10, tá? Isso vai ser o log de 8 mais o log de x mais o log de y a quarta, tá? Bom, uma coisa que você pode fazer aqui é perceber que 8 nada mais é do que 2 elevado a 3, tá? Então, o que a gente vai ter aqui, na verdade, ó, que 8 nada mais é do que 2 elevado a 3. Então, a gente pode reescrever essa expressão como log de 2 elevado a 3 mais log de x. Ó, veja que o y aqui está elevado à quarta. Então, eu tenho o logaritmo de uma potência. O que vai acontecer com essa potência? Ó, ela vai cair aqui na frente. Ó. Então, isso aqui nada mais é, ó, ela vem aqui e cai aqui na frente. Então, isso nada mais é do que 4 vezes o log de y. Tá? Bom, aqui também, se log de 2 elevado a 3, né, 2 elevado a 3 é uma potência, o que vai acontecer com o 3? Né? Ele vai cair aqui na frente. Ó. Então, eu tenho 2 log de 2, mais log de x, mais 4 log de y. Esse cara aqui, ó, o log de 2, você pode bater na calculadora aí que ele vai te dar um resultado. Ó. 2 vezes log de 2, isso vai te dar um número. Tá bom? Log de x mais 4 log de y aqui, a gente tá usando em termos ou é uma equação, ou pode ser uma função, alguma coisa. Isso aqui não tem como a gente caminhar mais. Mas o 2 log de 2 aqui, você consegue descobrir quem é esse cara. Tá? Bom, vamos ver essa segunda. Ó. É o logaritmo natural de raiz quadrada de x ao quadrado mais 5 sobre x. Né? De cara, você bate o olho aqui e você vê que isso aqui é um quociente. A gente viu, então, que o logaritmo de um quociente é o logaritmo do numerador menos o logaritmo do denominador. Tá? A gente também sabe aqui ó, que raiz quadrada de x mais 2 à quinta pode ser reescrita como x ao quadrado mais 5 elevado a meio. A gente pode reescrever dessa maneira. E é muito importante sempre estar transformando as raízes em potência para a gente poder usar as propriedades do logaritmo. Ó. O que a gente sabe aqui? Né? Ó, eu vou ficar com um logaritmo aqui de uma potência. O que vai acontecer com esse cara? Ele vem e cai aqui na frente, certo? Então, essa expressão nada mais é do que meio ln de x ao quadrado mais 5. Tá? Você fala, professor, e agora? O que eu faço? Eu posso abrir aqui ó, esse x ao quadrado mais 5? De jeito nenhum, tá, pessoal? Você para aqui. Uma coisa é o logaritmo de um produto, outra coisa é o logaritmo de uma soma. Aqui não tem mais o que fazer para simplificar. Tá bom? Tudo bem? Então, dois exemplos aí de aplicação dessas propriedades que a gente viu. Vamos ver mais um exemplo aqui, que agora é o inverso. Ó. Ele pede o seguinte para você, ó. Reescreva a expressão a seguir como um único logaritmo.
pausa o vídeo aí e tenta fazer. Bom, espero que você tenha conseguido fazer. Vamos ver aqui a resolução. O que eu quero que vocês percebam é o seguinte, ó. Logaritmo de x ln de x à quinta menos 2 ln de xy. Na verdade, nós vamos fazer o caminho inverso aqui, ó. Perceba o seguinte, primeiro, ó, aqui o 2 não está multiplicando. Então, isso significa que se eu consigo voltar esse 2 ln de xy para uma coisa assim, ó. ln de xy ao quadrado, porque lembra, pelaquela propriedade da potência, esse 2 cai aqui na frente, tá? Outra coisa que você pode ver é o seguinte, que aqui, né, xy ao quadrado é a mesma coisa que eu fizer x ao quadrado e y ao quadrado, né? Eu aplico aqui a potência tanto para o x quanto aqui para o y, tá? Porque aqui é um produto. Então, isso aqui vai ficar como? Fica ln de x2 e y2, tá? Percebam, no entanto, que isso aqui agora é uma diferença. A gente não viu lá a propriedade que fala, né, que o logaritmo de um quociente é o logaritmo do numerador menos o logaritmo do denominador? A gente pode fazer a volta. Então, essa expressão inteira pode ser reescrita como ln de x à quinta sobre x2 e y2. A gente fez a volta apenas, né? Fazendo a simplificação aqui agora, ó, x à quinta por x ao quadrado, isso aqui dá x à terceira. Por quê? Até fiz aqui no cantinho, ó. X à quinta, x quadrado, ó, a propriedadezinha da potência, isso aqui vai ficar, ó, x elevado a 5 menos 2. Ó. 5 menos 2 dá 3, então fica x elevado a terceira. Tá? Então, ó, isso aqui nada mais pode ser reescrito, essa expressão inteira, como ln de x ao cubo sobre y ao quadrado. Só, professor, quando que eu vou usar isso? Depende do problema. Em alguns problemas a gente precisa abrir essa expressão aqui, voltar aqui para poder, por exemplo, aqui no caso é um exemplo, se a gente precisar derivar ou integrar, é mais fácil transformar em subtração, né? Ou, dependendo da situação também, eu posso trabalhar com a expressão dessa maneira, certo? Então, depende do contexto, a gente ou avança ou retrai, tudo bem? Bom, para finalizar esse vídeo, que eu vou ter que gravar mais um ainda, para falar só sobre gráficos, eu quero mostrar para vocês agora como que a gente faz mudança de base. Tá? Por que é importante fazer mudança de base? Porque, como eu disse para vocês, na nossa calculadora, a gente só trabalha com ln ou com log na base 10. Mas se eu preciso fazer uma conta que envolve um log, sei lá, na base 2, na base 3. Nesses casos, a gente vai usar essa propriedade aqui, ó, que é a propriedade de mudança de base. Um logaritmo em qualquer base, por exemplo, chama aqui na base b de x, ele pode ser reescrito por uma outra base que eu quiser, na base a aqui. Ó. O que eu faço? Basta eu fazer o logaritmo nessa base que eu quero de x, que é do primeiro número aqui, e dividir pelo logaritmo nessa base que eu quero do b, que é da outra base. Simples dessa maneira. Tá? Olha como fica, por exemplo, aqui. Ó, a gente sempre, no caso, como nosso calculador é base 10 ou é ln, né, a gente vai sempre transformar para essas bases para fazer o cálculo. Então, por exemplo, né, se eu quero achar aqui o logaritmo de 16 na base 3. Você ia ter que fazer, né? 3 elevado a x é igual a 16. Porra, não é número inteiro. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que mudar essa base para minha calculadora, para poder fazer o cálculo. Calculadora, você pode usar a base 10. Ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer log na base 10 de 16 e dividir por log na base 10 de 3. É só eu bater na calculadora. Log 16 dividido log 3. Vai dar algo aproximadamente a 2,52. Pronto, eu sei quem é o logaritmo 16 na base 3. Bem fácil, né? Outro também, ó, se cai essa base aqui, ó, poxa, log na base meio de 2. Poxa, como que eu faço isso, né? Vamos transformar isso na base 10 ou em ln, né, que é o que você tem na calculadora. Então, você vai fazer o ln desse cara dividido pelo ln da base. O que vai acontecer? Você vai mudar para a base ln. Ó. Que no caso, ó, ficou então ln de 2 sobre ln de meio. Ó, ln de meio, aqui eu estou aplicando a propriedadezinha que a gente viu dos logaritmos. Ó. Seria ln de 1 menos ln de 2. Bate aí na calculadora que você vai ver que ln de 1 é sempre 0. Tá bom? Ln de 1 é sempre 0. Então, aqui a gente tem que ln de 2 sobre ln de 1 menos ln de 2 vai dar ln de 2 sobre menos ln de 2, que é menos 1. Ah, professor, não quero fazer assim. Pô, bate na calculadora aí, ln de 2 dividido por ln de meio, vai dar menos 1. Quer dizer, você saiu de uma base louca aqui, ó, só numa base bem
bem estranha, né? Não louca, né? Digamos assim, estranha, que era uma base meia, e o CR descobriu quem é esse valor, que no caso é -1, fazendo uma mudança para a base de logaritmo natural. Tudo bem? Bom, com isso eu termino a primeira parte do vídeo, tá bom? O que vocês vão fazer agora? Anotem tudo no caderno, façam suas notas de aula, e depois vocês seguem para o vídeo 2, que é onde a gente vai estudar um pouquinho só sobre os gráficos das funções logarítmicas. Vai ser um vídeo mais curto.